Naquela manhã abafada, o cheiro de madeira úmida queimada ainda agarrava o vento como se tivesse alma, rastejando entre as casas do vilarejo. A oficina do seu Afonso, agora um monte de cinzas e carvão, guardava em pé um detalhe impossível: os potes de vidro intactos, ainda nas prateleiras calcinadas, embaçados por dentro, como se alguma coisa tivesse pressionado o rosto contra o vidro. Um deles, juro, tinha a marca de uma boca aberta. Foi aí que o arrepio subiu pelas minhas costas, lembrando das palavras do menino antes da tragédia. O vidro gritou: "Moço, seu Afonso, velho, calado, morava nos fundos da própria oficina. Menos dizia que aquilo não era loja, mas sim arquivo de lembrança que ninguém quis guardar. E guardava mesmo, com todo cuidado. Mais de 30 vidros de tamanhos variados, lacrados com cola grossa e uma fita desbotada. Alguns tinham pano, outros um líquido escuro, e os piores eram os que pareciam vazios, porque pareciam respirar. Trabalhava ali desde os 14 anos, varrendo e organizando, mas nunca podia tocar nos vidros. E agora eles estavam ali, intactos, olhando para mim de volta. Se você gosta de histórias de vingança, traições familiares e justiça no sertão, esse vídeo é para você. Um forte abraço especial para vocês, que nos acompanham nas seguintes cidades: Salvador, na Bahia; Fortaleza, Ceará; São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Aracaju, Sergipe, Guarulhos, São Paulo, Vila Velha, Espírito Santo, Maringá, Pernambuco, Feira de Santana, Cidade Princesa do Sertão, na Bahia, Ribeirão Preto, na Grande São Paulo, Londrina, Pernambuco, Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos, São Paulo, Lisboa, Portugal, Vitória, Espírito Santo, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, São José do Rio Preto, São Paulo, Porto Velho, Rondônia, Montes Claros, Mato Grosso, Campina Grande, na Paraíba. Meu muito obrigado a todos. Vamos à história. Houve uma vez que apareceu um homem de fora na oficina, procurando peça de rádio velho. Seu Afonso, com aquele jeito arrastado de falar, pegou uma caixa enferrujada lá no canto. Mas antes de entregar, olhou para o fundo da loja, apontou para os potes e soltou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça: tem coisa que a gente guarda porque vale. E tem coisa que guarda a gente ali, ó. Aí completou: tem rosto que ninguém mais quis lembrar. Eu guardei por eles. Na hora achei que era só conversa fiada, papo de velho solitário. Só que depois do que aconteceu com aquele menino, comecei a pensar diferente. Era um sábado à tarde. Eu estava organizando umas molduras velhas quando um grupo de criança entrou correndo, fazendo bagunça. Um dos moleques tropeçou e bateu numa das mesas, e foi aí que um dos potes caiu. O vidro estourou no chão com um barulho seco. Seco mesmo. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o menino já estava gritando. Mas não era grito de medo, de bronca ou de machucado, não. Era um grito que arrepiava até a alma. Ele saiu do vidro! O homem estava dentro! O menino se mijou ali mesmo, branco feito vela. A mãe dele correu para dentro, mas ele só repetia: o rosto. Mãe, o rosto estava ali, gritando no vidro. Seu Afonso mandou todo mundo sair na hora, trancou a oficina e nunca mais abriu. Aí, dias depois, a oficina pegou fogo. Do nada. Ninguém viu vela, nem curto, nem nada aceso, mas queimou tudo. Só que o mais estranho foi que só a oficina queimou. O mato do lado, intacto. As casas vizinhas nem chamuscou. Como se o fogo tivesse sido chamado só para aquilo ali. E mesmo assim, os potes continuaram de pé. Todos eles. E agora, com rostos dentro.
Rostos de verdade, como se alguém tivesse ficado preso ali, como se o vidro tivesse engolido o grito. Eu devia ter deixado aquilo quieto, mas a curiosidade venceu o medo. Voltei sozinho até os escombros da oficina. Dias depois do incêndio, peguei um dos potes, o menor, com a fita meio solta, e levei escondido para casa, embrulhado num pano de chão velho. No começo o vidro parecia limpo, vazio, mas não demorou para coisa esquisita começar. À noite eu ouvia sussurros, como se alguém falasse baixinho, com a boca colada do lado de dentro do vidro. Pensei que era coisa da minha cabeça, até que um dia a luz do quarto bateu de lado no pote e revelou um rosto pálido, pressionado contra o vidro, olhos miúdos, boca trêmula, como se implorasse ou lembrasse que ainda estava ali. E o pior, às vezes o rosto sumia, mas voltava, sempre voltava. Eu não sei se o seu Afonso fazia feitiçaria, ou se era só um velho doido guardando dor alheia. Mas desde aquele dia, nunca mais olhei para um pote do mesmo jeito. Porque agora eu sei. Tem dor que gruda, tem lembrança que quer escapar. Tem rosto que alguém tentou esquecer, mas alguém guardou. E uma hora, ele volta para olhar. Você levaria um pote desses se achasse numa feira de roça. Pense bem, porque tem coisa que parece vazia, mas só parece. E voltei sozinho até os escombros da oficina, dias depois do incêndio. Eu devia ter deixado aquilo quieto, mas a curiosidade venceu o medo. Eu reconheci a voz. Era ele, o caminhoneiro que sumiu anos atrás. Só que agora não era mais bem ele. Era como se sua voz tivesse passado por dentro de pedra, terra e ferrugem, puxada, arrastada, feita de eco e dor. O grito saía das paredes do caminhão como se o próprio metal tivesse memória e sofrimento. Meus joelhos bambearam, a boca secou e eu quis correr. Mas fiquei ali, paralisado. O ar estava denso, como se eu respirasse barro molhado. E eu, Cairo, o mesmo de sempre. Terra úmida, ferrugem e alguma coisa que não devia ter nome. Quando tentei chamar de novo, a minha voz sumiu, engolida. O caminhão me devolveu um sussurro. Não sai não, agora é sua vez de ficar. E foi nesse momento que eu vi no espelho retrovisor interno, mesmo sem ninguém no banco, um rosto preso no vidro. A pele colada. Os olhos abertos de pavor, como o rosto nos potes do seu Afonso. Era ele, era o caminhoneiro. E o vidro estava embaçado só por dentro, igualzinho aos da oficina. Dei um passo para trás, tropecei, quase caí no asfalto molhado. Subi no meu caminhão como quem foge da morte. Liguei e fui embora, sem olhar para trás. E nunca mais passei por ali. Porque agora eu sei, a Serra do Carvão não é só estrada, é armadilha, e quem escuta demais, uma hora, grita também. Parecia que tudo ao meu redor tinha parado só para me ver correr. A serra inteira ficou em silêncio, como se prendesse a respiração para escutar meus passos desesperados e o barulho do meu medo. Corri sem pensar, sentindo o peito rasgar de tanto puxar ar. Tropeçando nas pedras, o chão querendo me derrubar, como se a estrada tivesse viva e brava por eu tentar escapar. O grito não ficou para trás, ele veio junto, colado em mim, crescendo, se multiplicando. Quando entrei no caminhão, bati a porta com tanta força que doeu o ombro. Liguei o motor quase sem conseguir enxergar e fui embora sem nunca, em hipótese alguma, olhar pelo retrovisor. A estrada parecia sem fim, cheia de voltas que eu não lembrava, cheia de vultos que não estavam ali antes. Só parei quando vi a luz amarelada de um posto lá longe. Joguei o caminhão de qualquer jeito no pátio e fiquei dentro da boleia, quieto, suando, o coração martelando até o dia clarear. Não dormi naquela noite nem nas seguintes. Dias depois, veio a notícia.
Tinham achado o caminhão aquele parado na curva do mesmo jeito. Motor ligado, porta aberta, farol aceso, mas ninguém dentro. Nenhum sinal do motorista. O povo falou que foi desaparecimento misterioso. Mas quem conhece a Serra do Carvão sabe. Ninguém some de todo. Fica preso no eco. Vira grito. Vira armadilha. Outro dia eu vi 2 motoristas cochichando no posto, falando que o grito mudou de novo. Agora parecia a voz do caminhoneiro novo. Riram para disfarçar, mas o medo morava nos olhos deles, porque cada grito que se ouve ali é de alguém que já foi. E a Serra do Carvão não aceita ficar em silêncio por muito tempo. Alguém disse que viu uma luz fraca vindo de lá no meio da madrugada, mas ninguém confirmou. O tio da Lorena ficou ali parado por horas, como se esperasse ouvir a voz dela chamar de volta. Mas tudo o que vinha era o chiado, aquele som de vento atravessando espaço nenhum. Os bombeiros desistiram, os vizinhos se calaram, e minha tia passou a andar com os olhos vazios, como se uma parte dela tivesse ficado enterrada ali junto. A casa foi esvaziando aos poucos. Quando fui embora, já não tinha rede no quintal, nem risada, nem cheiro de lenha. Só o poço. Eu nunca mais voltei. Mas às vezes sonho. Sonho com o fundo do quintal, com a terra seca e a tampa de ferro meio aberta como sei, me esperas. E no sonho sempre ouço: volta aqui, acorda suando. E por um segundo acho que ainda estou lá, ouvindo a voz que a Lorena ouvia. Porque tem lugar que não é só feito de terra e cerca. Tem lugar que guarda o que a gente perde. E tem voz que nunca para de chamar. Você teria coragem de abrir o poço? Ou deixaria ele quieto, esperando o próximo que ousar escutar? Fim.